Essa semana comigo Cacá Machado, que me ajuda na condução de um blog especialíssimo com José Geraldo Vinci de Moraes, Virgínia Bessa. Mas lascia stare o sole mio proprio sossegata, vamos falar da rivoluzione. Para um blog dedicado a João Bananer. Aiuto Marcello! Senhor, La tua Gioconda ha paura di quest'onda. Minha terra de palmeiras, que cata em cima o sabiá. As ave que tô aqui, também tutto sabe gorghear. A bóbora celestia também, que te lá na minha terra, tem muito melhor de estrela que não tem na Inglaterra. Os rios lá são mais grandes dos rios de tutta nação, e os matos si perdi de vista no meio da imensidão. Na minha terra de palmeiras, dove canta a gallinha d'Angola, na minha terra te ovaprelli, che so anda de cartola. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Obrigado, Cacá. Obrigado. Bem-vindos, bem-vindas, benvenuti, benvenuta. Eccoci qua di nuovo. Speriamo che oggi vada tutto bene. Eu espero, eu fiz de tudo. Para quem está aqui com nós a primeira vez, esse aqui é o Bló. O Bló em italiano quer dizer janela. É aquela, na verdade, aquela janela do navio, sabem? Aquela redonda. E nada, quer ser um momento, uma vez por semana, para nesse momento de quarentena, nesse período tão difícil dessa pandemia devido pelo vírus, essa pandemia autoritária também que está rolando por aí, o blog quer ser um momento de viagem. E os guias de hoje vai ser o grande amigo Cacá Machado, músico, professor de História da Música, autor de 2 discos que eu amo muito, Eslavo Samba e Sibillina, e vai ser José Geraldo Vinci de Moraes, professor do Departamento de História da USP, Virgínia Bessa, professora colaboradora do IEB, da USP, e eu sou um ator circundado por acadêmicos, me sinto um pouco assim. Mas o nosso combinado foi que a conversa de hoje de Obló, apesar assim da autoridade a qual eu estou circundado, na verdade vai ser uma conversa muito leve. Quer ser uma conversa leve, descontraída. Estou aqui com meu vinho. Eu espero que vocês estejam aí com o vosso. E João Bananer. Vamos falar do João Bananer. João Bananer, que é uma figura incrível que eu descobri relativamente há pouco tempo. E aí eu chamei o Cacá, vamos inventar uma coisa, vamos contar um pouco, não tanto João Bananer, mas sua língua maluca e a cidade na qual ele vivia, que é a nossa cidade, é São Paulo. É uma São Paulo que pertence a João Bananer pertence a São Paulo, não é, Virgínia? Qual era a cidade no qual João Bananer caminhava, atravessava, via e criava seus poemas? Quem é e para onde andava João Bananer também? Bom, boa noite. Obrigada pelo convite desse bate-papo gostoso aqui. Então, só para situar um pouco no tempo, o poema, então, que o Alves leu, né, que é do João Bananer, é uma sátira, Gonçalves Dias, de 1915, né? E o texto depois que o Cacá leu, que é do Oswald de Andrade, é de 1925.
Então, a gente está falando aí de uma São Paulo das primeiras décadas do século XX, e é uma cidade que crescia, assim, vertiginosamente, né? Para vocês terem uma ideia, em 1892, ou seja, na última década do século XIX, São Paulo tinha 65 mil habitantes, né? Era uma cidade, enfim, já um pouco grande, comparada ao que era meados do século, quando só tinha o Largo São Francisco, que era a faculdade de Direito, né? Mas ainda pequena. Em 1911, essa população já era de 375 mil habitantes. Aí a gente vê, isso já é o Militão, 1860, ainda São Paulo Vilarejo. Já aí a faculdade de Direito, o Largo São Francisco, também nos anos 60 do século XIX. Então, em 1911, 375 mil habitantes, e em 1930 já ultrapassa 1 milhão de habitantes. Então, é uma cidade que cresceu como poucas, né, no mundo ocidental, assim, muito rapidamente. E esse crescimento se deu justamente em função, sobretudo, da imigração. Metade da população na década de 20 era imigrante. E além dessa metade de imigrantes, a gente tinha mais um quarto que era de descendentes desses imigrantes. Os imigrantes eram, sobretudo, italianos, né, e é desse italianismo que vem aí o João Bananeri, mas tinha também espanhóis, portugueses, alemães, japoneses, sírios, libaneses, né, e essa multiplicidade étnica aí fez de São Paulo, criou em torno de São Paulo essa imagem de uma Babel, né, uma Babel invertida, né, não de onde partiram todas as línguas, mas para onde retornaram todas as línguas. E aí, do ponto de vista urbanístico, a gente vê um pouco nessas fotos, né, esse crescimento desordenado, que foi feito por abertura de avenidas, várias demolições, né, fez com que a cidade perdesse um pouco a sua característica. É difícil hoje, pelo menos para mim, eu moro no Bexiga, andar ali pelo centro e reconhecer essas paisagens, né, porque é tudo absolutamente transformado, né. E nessa reorganização da cidade, então, esses grupos étnicos foram se acomodando, né, os mais ricos nos bairros mais bem localizados, no Espigão da Paulista, né, então, essa é a Várzea do Carmo, que é a foto que a gente viu um pouco antes, né, totalmente desfigurada, né, não tem nada a ver com o que era no começo do século. E esses imigrantes foram se acomodando nessas regiões, e a população imigrante ficou nas regiões menos valorizadas, próximas às várzeas dos rios, das linhas de trem, né, o famoso Brás, Bexiga e Barra Funda, onde se concentrava essa população italiana. E existe uma região, enfim, onde é hoje próxima ali à entrada do metrô em Anhangabaú, onde tem aquele obelisco do Pix, né? Esse largo do Pix, o obelisco do Pix, a parte baixa, né, que já estava fora do perímetro central da cidade, o chamado Abaixo Pix, era o início justamente do Bexiga, né, que era um bairro onde se concentrava a população italiana, mas também muitos negros, né? A população negra do Bexiga era bastante grande, da Liberdade também. E é justamente em torno dessa população, né, imigrante que vivia nessa região, aí, ó, essa imagem aí que mostra justamente o Largo do Pix, né, esse é o muro que cerca essa ladeira, então a parte de baixo ali, dando início ao Bexiga, dessa população que nasce, é nesse local aí que nasce a figura do João Bananeri, que não é uma pessoa física que existiu de verdade, mas que é um personagem criado por Alexandre Ribeiro Marcondes Machado. Alexandre Marcondes, que nasceu em 1892 e morreu em 1933, ou seja, viveu justamente esse período de grande transformação da cidade. Ele era engenheiro, mas ficou mais conhecido justamente por esse personagem que ele criou, e que surgiu em 1911 na revista O Pirralho, que foi criada justamente por Oswald de Andrade. E o João Bananeri, então, com essa sua língua macarrônica, né, em que ele misturava um pouco o acento, né, o sotaque italiano com esse jeito de falar um pouco paulista também, que vem dessa região, a partir desse personagem ele faz a crítica dos costumes e faz muita crítica política também, né, que é preciso lembrar que São Paulo, nesse momento, 1911 é um ano após a chamada campanha civilista, que foi a campanha para a eleição de Rui Barbosa à presidência em 1910, quer dizer, era a campanha de um civil contra um militar, o militar, no caso, era o Marechal Hermes da Fonseca, que venceu, né, mas houve toda uma mobilização em torno da campanha civilista, né, dessa ideia de que um civil tinha que tomar o poder e não, no caso, um militar. E essa crítica política, então, contra esse militarismo, contra o Hermes da Fonseca, aparece o tempo todo nessa obra do João Bananeri.
Enfim, acho que ele traz diversos elementos aí, tanto da política quanto da cultura, e com esse nome de João Bonaneri, ele também participa do teatro musicado, né? Aí ao largo da Sé, né? Ainda numa época bastante antiga, né? Com carros, ainda, acho que deve ser final do século XIX, isso, o começo do XX. Mas aí nessa região da Sé, já tinha os primeiros teatros, né? A Casa da Ópera não existia mais nesse período, mas na região central surgem vários teatros nas primeiras décadas do século XX e vários cines-teatros também. E o João Alexandre Marcondes Machado, com o pseudônimo de João Bonaneri, escreve algumas revistas, né? E uma dessas revistas é justamente uma intitulada Divina Encrenca, que é o título do livro de onde o Alvise tirou esse poema, e que faz também uma série de sátiras, essas figuras públicas e as condições mesmo de vida, o cotidiano da cidade de São Paulo. Eu não estou ouvindo você, Alvise. Agora vocês estão me ouvindo, vero? Agora sim. Sim. Ah, que legal. O Cacá me indicou uns textos para ler, e dentro eles tinha justamente um texto, Cacá, que falava do momento no qual também São Paulo começava a normatizar, obrigado. Normatizar, limitar, na verdade, a liberdade das pessoas, não é? Para reorganizar a sociedade dentro de alguns padrões. Ou criar aquelas normas de conduta urbana, não é necessariamente limitar as pessoas, mas, enfim, era um conceito, uma ideia na época que você tinha que organizar a cidade. Para você viver em sociedade, você tinha que ter regras. E essas regras passam a ser feitas a partir de um código de posturas, que era o nome que se dava na época para isso, como a gente tem hoje em dia também, né? E porque a gente começou a pensar que sons tinha, né, em São Paulo naquela época, quais eram os sons, as falas, porque uma coisa que não me fascinou desde o começo era justamente esse sotaque macarônico incrível, mas que de alguma maneira respondeva também a uma imagem, a uns sons que podiam rolar nas ruas. E eu quero ler para vocês appunto um desses artigos, esse 257, são proibidos os alaridos, vozerias e gritarias pelas ruas. O infrator incorrerá na multa de 5.000 réis ou 24 horas de prisão. E tem um outro aqui que é também... O tenore são os uomini, que canta indo larghi do Arusá, atuale praça do Antônio Brado. E a gente escuta lá para baixo o politeama. Os barítonos com baixo em vez não. Não. A gente não escuta nem no larghi do Arusá, até a redação do Fanfulla. Não. Tutti os tenore são italiano. Como, por exemplo, o Caruso, o Saggibarba, o Bonci, o Bertini, o Curti, o Tittaruffa e tanto altro. Também qui São Paulo, tachinho de tenori, todos estes italianos, mio Patrizio, que vende as banana fresca, as aranja pera do Rio, as maçana speciale, as uva bella, eccetera, eccetera, eccetera. Te cada voz é chique, da fazer chorar a gente. Também o Caruso, quando era mais pequeno, estive aqui no Brasile, vendendo o jornal, o Caruso vendendo o jornal, por causa de aprender a cantar. E quello bazueiro in vez no. Te parece que está com fome quando canta. Isso é maravilhoso, né? Puxar o papo aqui com o Zé Geraldo um pouco. Porque aqui o João Bonaneri, ele faz essa comparação, né, entre os cantores italianos, os barítonos, os tenores e tal, com o vozerio da rua.
E o João Bananeri tem a ver justamente com o João Bananeiro, né? Então a ideia do vendedor de bananas, que é dos vendedores da rua, é aquele que é o mais ralé de todos, né, Zé? Isso, então, acho que o Alexandre Marcondes tem essa, Machado, né, teve essa sacada, né, de trazer isso, né? Agora, é curioso a gente pensar, porque a Virgínia deu esse painel para a gente de São Paulo, uma certa historiografia para a gente entender a cidade, mas a gente também pode, como que, auscultar a cidade, né? Escutar e auscultar ela, né? Como que um historiador faz para olhar o passado a partir dos sons? A gente pode reconstruir uma paisagem sonora do que seria São Paulo? Você acha possível, Zé? Sim, claro. Tanto é que nós três aqui fazemos isso, né? Foi uma pergunta retórica. E outros, né? Mas antes de responder isso, acho que eu queria falar outras coisas também que foram surgindo aqui na minha cabeça quando vocês foram falando. A primeira, eu tenho uma curiosidade. Na verdade, eu vou perguntar para o Alvice. Quando você lê esses textos do João Bananeri, eu tenho uma curiosidade. Como é que você sente a leitura? É fácil? É complicada? Eu queria contar essa coisa, mas te vou contar agora. Eu queria contar depois, porque conversando com o Kaká, quando eu peguei esses textos na mão, eu não entendi absolutamente nada. Zero. Tanto a grafia quanto Mas a sonoridade? A sonoridade, não entendia muito pouco do que estava escrito, tanto que depois eu posso até mostrar. Era muito difícil. Depois, com o tempo, pegando, como dizer, quanto mais o português brasileiro, a sonoridade brasileira, quanto mais eu conseguia entender uma crônica de futebol na rádio, que eu acho que é a prova do 9, como se fala. Você entende, quando você entende uma crônica o português brasileiro entrou em você, né? Paradoxalmente, eu comecei a entender João Bananeri. E aí, na verdade, a escrita do João Bananeri é uma escrita que puxa, evidentemente, para o sotaque meridional da Itália, que é um sotaque longínquo do meu sotaque. Eu sou do norte, sou de Veneza. Portanto, de alguma maneira, é uma língua... eu digo que é quase um Gramlô para mim. O Gramlô que usava o Dario Fo, por exemplo. Uma mistureba de dialetos. Não sei se consegui te responder, Zé. Não, conseguiu. E a minha provocação vem um pouco nesse sentido, porque, na verdade, a escrita dele é muito calcada na oralidade. Por isso que a gente tem uma dificuldade tremenda de ler. Né? E a provocação foi nesse sentido. Mesmo para um italiano como você, quer dizer, na hora que você falou, né, com a expressão toda que você falou, né, porque você é ator e porque você leu durante muito tempo, né? Eu faço essas experiências com meus alunos, ninguém consegue ler de imediato de modo algum. Porque é uma linguagem oral, né? Então, quanto mais você vai penetrando nesse universo, mais essa oralidade ela aparece e você começa a entender. Eu achei incrível que você falou sobre o jogo de futebol irradiado, né? Porque aquilo também você precisa de um aprendizado sonoro para você identificar tudo ali. Então, esse exercício que você fez, lendo, não escutando, mas ao mesmo tempo escutando. E a dificuldade está exatamente porque é uma linguagem escrita, fundamentada, baseada completamente na oralidade, né? E que oralidade é essa? Tentando agora responder o Kaká, né? É uma oralidade de São Paulo completamente misturada, né? E esse macarronismo que a Virgínia falou, né, vem dessa mistura, o macarronismo da escrita vem desse macarronismo, né, na oralidade também. Então, em São Paulo, as línguas estavam completamente se misturando. E eu preciso destacar que
Tony Marcondes, e a Virginia tocou, ainda que rapidamente, não tem tradição italiana. Ele é um cara de Pindamonhangaba, do Vale do Paraíba. Ele é um caipira. O que ele traz é exatamente essa tradição, a caipirada, né? O que ele escutava. E chega em São Paulo, qual é a língua dos paulistanos, né, que aqui viviam originalmente? É uma língua caipirada, né, completamente caipirada. Um cara chamado Amadeu Amaral tentou fazer uma gramática dessa língua caipira mais ou menos nessa época, né, na década de 20. Ele tenta escrever, fazer uma gramática, um dicionário e tal. Claro, ficou impossível, ninguém utiliza, né? Porque a língua caipira também é completamente oralizada. Nesse sentido, o João Bananera é muito mais feliz, porque ele escreve da maneira que ele escutava. O que ele escutava? Aqueles italianos na rua, né, com a misturada dos caipiras e os outros sons que entravam, né, pelos ouvidos dele. Tá? Eu acho que, só para completar, vinha dessa coisa da rua, obviamente, né, mas já tinha uma tradição desse macarronismo que justamente vinha também do teatro, que já no final do século XIX, né, o trabalho da Denise mostra isso lá com a revista O Boato, né, o Muriel Silveira tratou disso também, quer dizer, já existia esse hábito de fazer esse macarronismo não só em relação ao sotaque italiano, sobretudo do italiano, mas também do caipira, do sírio, enfim, de todos esses personagens que ocorriam em São Paulo, só que no teatro isso não aparecia de forma escrita, quer dizer, no texto, né, no libreto, isso estava lá registrado, né, e tinha que se criar uma forma de grafar aquela oralidade, né, que quem estava no teatro acabou inventando de alguma forma isso, mas quando isso vai para a imprensa, que é no caso do João Bananera, isso ganha uma outra dimensão. Que a gente não se engane, o macarronismo faz parte da tradição da cultura popular, e que as pessoas também não se enganem. Quando a gente usa macarronismo, né, já que a gente está falando de italiano, e criar essa proximidade, né, macarronismo é porque está misturando com italiano. Não, é um conceito, né, que se utiliza na literatura, na linguística, que é justamente essa mistura de línguas, né, e que cria uma confusão, não é a língua organizada. Então, enfim... É o latim macarrônico, o inglês macarrônico, você tem vários... Exatamente. O Bakhtin trabalha com isso lá na Idade Média. Né? Então, você tem toda a razão, Virginia. Quer dizer, isso já vem de uma certa tradição que, em São Paulo, isso se traduz de uma maneira muito mais forte nesse período, porque a oralidade é aquilo que identifica a cultura paulistana nesse momento. Quer dizer, a maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas é analfabeta. Quer dizer, o que liga a comunidade paulistana é a oralidade. Eu iria até mais longe, quer dizer, o que identifica culturalmente a cultura brasileira nesse período é a oralidade. Eu tento até isso justifica um pouco também essa penetração que a gente tem, essa facilidade de penetrar no mundo da radiofonia e da fonografia, quer dizer, porque isso é uma segunda oralidade. Quer dizer, esses sujeitos todos, como o João Bananera e outros, ele não é o único, penetram no mundo da indústria fonográfica e radiofônica com muito vigor, com muita importância. Né? Sim. Isso que a gente escutou no começo é a gravação de disco, né, que o João Bananera fez. Sim. Né? Sim. Que temos até uma. Perdão. Não, desculpa, Zé. Desculpa. Não, só para destacar isso, outros fizeram também. O João Bananera, é claro que ele é o cara mais expressivo disso tudo. Diante de uma certa inexpressividade que esse tipo de cultura teve na trajetória da cultura brasileira e paulistana. Quer dizer, a gente ficou esquecida por muito tempo. Né? Diante de uma literatura formal, etc. E, sobretudo, se a gente pensar com a semana com os modernistas, né? Muitos deles que se utilizam desse tipo de fenômeno, né? De ferramenta, de prática, do Mário de Andrade e o Antônio Alcântara Machado, e o Oswald também, claro. Só para lembrar aqui, hein? O Oswald e o João Bananera brigaram feio. Sim. Ah, é? Não sabia.
Mas foi logo que eles... Oswaldo brigou com muita gente também, não é? Exatamente. E é um privilégio do João Bananeri, assim. Não, isso faz parte da personalidade do Oswaldo de Andrade. E parece que o João Bananeri, o Antônio Machado, também não era uma figura fácil, né? É. Mas, enfim, voltando, quer dizer, outros sujeitos estão praticando esse macarronismo, né, que o João Bananeri realiza. Né? Outros sujeitos também vão gravar discos como o João Bananeri realiza. Né? Tem registros fonográficos incríveis. Por exemplo, um campeonato de futebol, né, entre turcos, como se chamava, né? Todos aqueles que vinham do Oriente Próximo, né, sírios, libaneses, turcos, né, toda essa gente era identificada como turco nesse período. Sim. Então tem registro fonográfico de jogo de futebol sendo narrado entre um time italiano e um time turco. Tem registros fonográficos de uma viagem de avião que o aviador é um inglês, falando um inglês macarrônico, dizendo vamos subir agora, com sotaque todo assim, e os passageiros são um italiano. Então, veja, isso tudo fazia parte desse universo paulistano, né? E sabe o que isso, Zé, só pegando um gancho aqui, eu acho que é muito sintomático para a gente entender São Paulo. Eu gosto muito do seu livro Sonoridades Paulistanas, como você abre ele dizendo o seguinte: 1917, Rio de Janeiro grava o primeiro samba pelo telefone e São Paulo tem a primeira greve operária. Lógico que aqui é um assunto, não para a gente desenvolver longamente, mas tudo que você está descrevendo, essa Babel invertida, como a Virginia falou, esse lugar, esse entroncamento das línguas do macarronismo, é o lugar da não autenticidade, né? Que, de certa forma, o Rio de Janeiro é o lugar onde tem a tia Seata, as tias baianas, o lugar de legitimação do samba, do Pixinguinha, do Nazaré e coisa e tal, né? E aqui não, você tem uma música... Que música é essa de São Paulo? Faz sentido isso que eu estou falando? Mas eu acho que mais ou menos, né, Cacá? Eu acho que o italiano ele vem justamente aí provocar um ruído em torno dessa autenticidade. E quando São Paulo começa a buscar o que é esse autêntico, o que seria a nossa tia Seata, o que seria o nosso malandro, o nosso samba, né? Vai encontrar isso exatamente na música caipira, né? Essa música de tradição caipira. Então, sempre que vai se representar o paulista, né? Não o paulistano, não o habitante da cidade de São Paulo, mas o paulista, porque se pensa também a cidade de São Paulo como a locomotiva da nação, mas representando o estado de São Paulo, né? Aparece essa figura do caipira. E o italiano, ele está sempre numa certa oposição, pelo menos nas revistas que eu estudei, quando aparecem esses dois tipos, eles interagem, né? Mas tem sempre um certo conflito, né? E aí é bem interessante, tem uma gravação interessantíssima também, que quem fez foi o Batista Júnior, que era um imitador de caipira, sobretudo, que ele vai para a capital, imagino, a gente não sabe se é Rio de Janeiro ou São Paulo, e volta para o interior, encontra a comadre e leva um disco. Na verdade, ele quebrou todos os discos no caminho, só sobrou leva um fonógrafo também, um gramofone portátil, e eles escutam junto. De um lado tem uma área de ópera, do outro lado tem a área de uma opereta, que era opereta cantada em italiano, quer dizer, era a cultura italiana que vinha dessa capital de São Paulo. Ele fala, não, mas isso aí não presta, música boa mesmo são só as nossas. Aí ele vai lá, pega o violão e canta uma modinha caipira, né? Então, o italiano, ele vem para, nessa oposição, ajudar a criar essa autenticidade paulista, né, e de alguma maneira paulistana, justamente como o outro, mas ele acaba sendo incorporado. Eu acho que quem vai fazer essa incorporação brilhantemente lá nos anos 50 é justamente o Adoniran Barbosa, né, que funde essas duas figuras. Mas eles estão, enfim, eu acho que essa autenticidade é buscada nessa manifestação. Não sei se o Zé está de acordo, Zé. Não tô. Tô e não tô. Não, assim, tentando... Não, claro, você tem toda a razão, né? Eu só acho que, aí, tentando responder ao Cacá e na sequência ao que a Virginia disse, bom, de qualquer maneira, esse é um período em que se busca identidade, seja nacional ou regional, né? Então, as pessoas estão envolvidas com isso.
Às vezes é difícil a gente tentar entender que isso é muito típico dessa época, né? Então, essa busca desse enraizamento, isso ficou, isso permaneceu, né? Eu acho que, aí é uma interpretação muito minha, eu acho que é um problema analítico, toda essas interpretações que se fazem lá com a música do Rio de Janeiro, tentando, então, enraizar a nacionalidade no Rio de Janeiro. Sim. Porque, por mais que seja popular esse enraizamento, que é típico desse período, que é típico do período anterior ao século XIX, ela sempre vai escapar. Essa ideia da originalidade e do enraizamento, né, quanto mais você procura ampliar a sua interpretação da cultura popular, ela vai escapar. Né? Porque ela não é enraizada. Se é uma característica da cultura popular, é exatamente que ela é completamente imóvel. Tá? Então, para mim, é um problema interpretativo. Então, você querer buscar aqui em São Paulo, onde está a sua tia Ciata, na Barra Funda, para mim, é trazer um tipo de compreensão problemática. Está cheio de interpretação nesse sentido. Né? Não, mas estou falando do ponto de vista. Onde está o verdadeiro samba de São Paulo? Perdão? O Zé está meio ruim a conexão. Ideologia, né? Não que isso fosse de fato a tia Ciata. Ruim né? aqui, está tudo meio... Desculpa. Eu acho que a conexão do Zé está um pouco ruim. A tua internet aí, Zé, talvez. Agora estabilizou. Ruim, né? Agora está melhorando. Toda falhada aqui. Mas acontece, faz parte da brincadeira. De todo modo, assim, aproveitar que deu essa deixa, só para, enquanto estabelece aí... Eu não escutei que a Virginia falou... Não. O que você falou, Virginia? Eu não sei se ele está me ouvindo agora, mas eu estava dizendo que essa busca, é claro, né, é uma busca ideológica, né, um discurso, essa ideia de que o caipira é a raiz da música paulista, ou a tia Ciata é a raiz, ou o Pixinguinha era a raiz. O objetivo do trabalho que eu fiz sobre o Pixinguinha é justamente desconstruir, né, essa ideia, todos esses discursos que foram construídos, que enfim, congelam, né, que petrificam essa cultura, que é muito mais dinâmica do que isso. Mas eu estou querendo dizer que, enquanto discurso, né, enquanto ideologia, isso é muito forte, né, nas representações que aparecem na cultura popular de São Paulo nesse período. Eu posso aproveitar desse momento? Tá ouvindo, Zé? Talvez seja o caso do Zé. Sim, tô. Você não quer, talvez, sair e voltar, Zé, para ver se melhora a tua internet? Sim. É possível isso, Alvise? Eu acho que sim, claro. Porque como está travando demais, a tendência é continuar isso. Então, talvez ele entrando de novo... Talvez melhore. Eu posso aproveitar disso para ouvir a voz do João Bananer juntos? Acho ótimo. A gente volta aqui para São Paulo. A gente volta... Foi uma provocação que eu fiz para o Zé Geraldo, a gente acabou abrindo demais aqui a conversa para uma discussão muito teórica. Vamos voltar para o nosso assunto, afinal de contas, que é o Jó, né? Não, que eu acho interessante de todo esse movimento, assim, ouvir a voz mesmo. Claro. Dele. Io, Nistus Gauso, faccio come o celebre gorghipa in italiano, Cavaliere Pilato, lavo as mãos. Tudo mais só intriga da oposição para me comprometer. Isso é na poesia que eu fiz junto com a Fontana quando nós era pequenininha e estava na escola. Ecco a storia. Un dia, num ribeirão que tem lá no Bilenzinho, vivia certa occasione un bonito gorderigno. Abbidio o gorderigno che digno come un giuritì, quando tomato a vizinha un brutto lobo assai. Un lobo assim che enxergou o pobre cordeiro abibendo, os olhos arregalou e logo já fui dizendo: olá, osso carcamano, então você não está vendo que você me está sujando a água que eu estou bebendo? Isto é uma bruta calúnia,
que o senhor está levantando. Vamos chamar as testemunhas que o cordeiro a parlando. Não ventou in silenzio, e do lado de embaixo estou io, e que nessun ribeiro, nel rio, non corre nunca pra cima, e non quer saber de nada. Se você não sujou água, foi você que a semana passada andou a dizendo que eu sou pau d'acqua. Meu Deus, que partida! E gente mais mentirosa. Come contar estas brosas se tenho 6 dias de idade? E não foi a você que a falou, foi molto aparecido. E também tinha o pelo comprido e que de certo é tu irmão. Juro, oh ilustro amigo, isto também é invenção. Porque é verdade o que digo, que nunca tive um irmão. Pois se não foi tu irmão, acabemos com esta amicizia. Foi di certo tua avó che mexeu com a minha vida. E avendo a così ha parlato, appicò no cordeirinho, carregò illo pro matto e comeu illo inteirinho. A morale da favola. O che vale nesta vita è un mucchio. Ecco, Zé, bem-vindo de volta. É incrível, né? A sonoridade do Jó lendo, né? Ele tem, de fato, isso que a gente estava conversando aqui, né? Essa sonoridade desse italiano caipira, né? É porque o meu não é bom? É isso? Não, o teu é ótimo, mas o teu é muito italiano, né? Perto do dele. Tô zoando, claro. Tô zoando. O próprio italiano, né? É uma coisa caipira, né? Exato. Esse N aí é nasalado. Eu tô lendo aqui as mensagens do Facebook. Exatamente. Tem a Adriana. E ele... Oh, perdão. Não, desculpa, Zé. Desculpa. O Zé tá com delay. Temos uma defasagem. Porque ele escreve, ele leva em conta... Não, isso que a Virginia falou é importante, né? Porque esse som anasalado, essas trocas de B e V, isso é caipirado, e ele escreve assim, né? Claro que predomina o italiano, né? Mas a coisa caipira está clara, né? Claro. Muito forte. Mas é uma coisa que desde o começo me pegou, que é justamente, e vocês estão desenrolando isso muito bem, então é muito legal ouvir vocês, porque a minha primeira sensação com essa língua foi uma sensação mais que de senso, foi uma reação de sons, não foi tanto ir atrás do significado do que, porque muitas vezes não estava entendendo mesmo, mas era próprio o conjunto de coisas que estava saindo daquilo. Isso, nossa, é o som que me pegou. Desculpa, Virginia, eu te interrompi. Não, eu só fiquei me perguntando também, pensando sobre isso, até que ponto também o jeito italianado de falar também não contaminou um pouco a fala caipira, né? Claro, é uma via de mão dupla. Eu não sei, o fumo e vortemo, né? Até que ponto também não tem um italianismo na fala caipira também, né? Opa! Só tem, né? Pois é. Você levar em conta que os italianos chegaram lá no interior de São Paulo, né, em meados do século XIX, quer dizer, são 50, 60 anos de caipiras escutando italiano lá, né? É muito tempo, é? Via de mão dupla, né? Porque eles chegam com o som já foi italianizado de alguma maneira. Uma coisa alimenta a outra e o Jó, de fato, cristaliza isso, essa tradição oral, como está sendo dito, na escrita, né? O que cria todas essas dificuldades que a gente já comentou, de ler, né, o Jó Bonaneri como se fosse uma norma culta de uma língua falada, que não é para ser culta, né? Exatamente. E o Alvice, quando falou agora, eu estou cada vez mais bem impressionado com as coisas que ele diz, porque
Quer dizer, a impressão que ele teve é completamente da oralidade. Sim. Né? Total. Mas total, sabe que tem um dado curioso aí, Zé, Virgínia e Alvise, porque quando a gente conversou, eu e Alvise, ele falou da dificuldade dele de entender o Jó da primeira vez, coisa e tal, só que ele não tinha essa dimensão do caipira. Quando a gente falou do caipira, foi uma novidade. Falei, mas como assim o caipira? Eu acho até estranho isso. O que pra gente é muito natural, que conhece o período, que é paulistano, que é daqui, coisa e tal, é natural entender essa relação do caipira com o italiano, essa coisa toda. Pro Alvise, é estranho, não foi estranho, Alvise? Essa ideia de ter o caipira? Continua sendo um universo bastante desconhecido, o caipira. Tem uma... é muito legal essa troca, não? Essas contaminações, né, contínuas. Também dentro, imagino, dentro do mesmo... O Zé falava do macarônico, não? Que é o pasticcio, né? O que na ópera era o pasticcio, onde você podia colocar um trecho de uma ópera, entrava com depois tinha uma área de uma outra, o desfecho de uma outra, essa mistureba de coisas, né? E também dentro tem uma mistura de dialetos, de italianos diferentes. Imagino que essa troca com o caipira seja a mesma coisa também, né? Imagino. Não sei se estou viajando dentro dessa observação. Não, ao contrário, não está viajando nada. Eu acho que é por aí mesmo, Luiz. E... O que você falou que você queria ler alguma coisa de perguntas? Não, tem uma pergunta de Adriana. Eu estava vendo as perguntas que vinham do Facebook. E a Adriana perguntava se Adoniran Barbosa se inspirou no personagem João Bananer. Se ele tinha essa consciência do João Bananer, porque são duas épocas diferentes, né? Muito provavelmente, se não o João Bananeri, pelo menos algum personagem, né, dessa tradição toda que veio aí. Como eu falei, o teatro musicado, né, sobretudo o teatro de revista, já incorpora esse personagem no final do 19. A primeira revista paulista tem esse personagem, que inclusive também se relaciona com o caipira, desculpa. Isso vai atravessar os anos 10, os anos 20, isso vai chegar nos anos 30, né? E quando ele cria lá o personagem Charutinho, quando ele vai para o rádio, com certeza ele está bebendo nessa tradição que vem da revista, da cultura popular, enfim, que o João Bananera integrava. Eu diria assim, é pouco provável que ele tenha se baseado no João Bananeri. Mas é muito provável que ele tenha se baseado nisso que a Virgínia está dizendo. Né? Muito legal. O conhecimento do João Bananeri, não há indícios de que ele tenha conhecido. Eu, pelo menos, não conheço indício nenhum. Agora, certamente, ele bebeu na mesma cultura que o Antônio Marcondes Machado bebeu, né? O caldo cultural é o mesmo. Agora, a pergunta é, o Bananeri ele teve um reconhecimento na época, uma certa reputação. Será que isso perdurou até o período do Adoniran? Ainda se lia o Bananeri ou ele caiu no esquecimento natural e depois os pesquisadores que resgataram o Bananeri? Porque na época ele era muito lido, né, o Bananeri. Ele era popular, né? Exato. Ele escreveu ali ele desaparece, cara. 17. Desaparece, né? Isso que é a impressão que eu tenho também. Desculpa, ele escreveu em 17, depois exatamente, Virgínia. Em 33 para fazer o diário do Abaixo Pix, porque as primeiras publicações eram as cartas do Abaixo Pix, que eram no Pirralho. Aí ele briga com o Oswald, sai, continua um tempo escrevendo, se forma, vira engenheiro, abre uma empresa de engenharia e meio que fica afastado disso, né? E nos anos 20, isso é uma coisa curiosa, tem uma revista que chama Pasquino Coloniale, Il Pasquino Coloniale, que era da colônia italiana, e que era humorístico, na verdade, que chegou a publicar textos do João nos anos 10. Mas nos anos 20, com a aproximação do fascismo, porque era muito louco, porque o diretor ele era inicialmente comunista, depois ele adere ao fascismo nos anos 20. Ele passa a criticar o João Bananeri.
dizendo que o João Bananera era um detrator da figura dos italianos em São Paulo. Jura? Só dizia que os italianos eram carcamanos, que não prestavam para nada. Então é curioso também como é que a colônia italiana recebia a representação criada, né, esse personagem criado do João Bananera. E num primeiro momento ele foi bem recebido por esse periódico. Eu não sei se há um estudo sobre a recepção dele entre os italianos em geral, mas nesse periódico isso acontece. E nos anos 20 tem essa crítica. Depois ele escreve em 33 e logo depois ele morre. Então, provavelmente, ele de fato ficou desaparecido e foi recuperado mais tarde, né? Mas qual que era a visão dos italianos sobre ele é uma questão curiosa. Eu acho que tem... Vai aí para quem está escutando. Sempre é difícil fazer esse tipo de pesquisa, mas a Virgínia já apresentou, e o Kaká também, aí um tema, quer dizer, como é que era a recepção do João Bananera e como é que foi, né? Exatamente. A gente não tem muito indício disso. Então, agora, de fato, ele teve expressão, né? Popular, de leitura, etc. Mas a minha impressão é que, por diversos motivos, ele e os outros que tinham um tipo de prática escrita nas revistas, né, e nas gravações vão desaparecendo, né? Sim. Essas revistas, esses jornais cômicos, né, dessas comunidades todas, em São Paulo tinha uma variedade, uma multiplicidade desses jornaizinhos, dessas revistas, eles desaparecem. Né? Nos anos 20, são os raros os que permanecem. Né? Então, gente como o João Bananera perde espaço, porque na grande imprensa não vai ter espaço. Aliás, ele, até onde se sabe, na grande imprensa ele não tinha espaço nenhum. Né? Aí ele briga com o Oswald de Andrade, um sujeito que começa a ter uma expressão muito grande. E Zé, posso te perguntar uma coisa? A Carolina pergunta por que eles brigaram. Cioè, o que aconteceu entre Oswald e João? Por que brigaram? Porque o João Bananera fez uma crítica a uma obra do Oswald. Do Oswald mesmo? Do Oswald. Tá tudo dando de novo para mim. Tá. Estão me escutando bem ou não? Mais ou menos. Mas é basicamente isso. Como o Bananera fez uma crítica, o Oswald, que era um sujeito muito virulento com isso, enfim, ele respondia isso muito passionalmente, não virulento, mas passional, isso criou. E eles faziam parte dessa elite paulistana, digamos assim, de uma certa inteligência do jornalismo, não é isso? E que era natural, essas brigas, enfim. Deixa eu ver se voltou aí o Zé. O Oswald vai chamar o João Bananera. Voltou. Voltei bem agora, viu? Vai lá. O Oswald vai chamar o João Bananera e todos os outros cronistas que tinham uma característica semelhante ao João Bananera, com outros personagens, outras posturas e tal. Quando eu digo semelhante, é de crítica, anárquico, né? Então, enfim. Sim. O Oswald vai chamar eles todos de ratê. Né? Quer dizer, então vocês são os literatos que não deram certo e não vão dar certo e, portanto, serão esquecidos. E, de fato, foram esquecidos, né? Mas eles estão marcando a linha lá, né? Então, ele marcou a linha no tempo presente dele e marcou o futuro. Isso. Tudo bem? Porque o futuro, realmente, essa gente toda desapareceu, perdeu importância. Por falar nisso, posso pegar um gancho aqui que eu acho que é bom? A gente selecionou aqui uma cronicazinha do Jorge Americano. É um outro desses também que desapareceu, de certo modo, né? Mas é uma crônica que a gente chama de O Ovo. Acho que a Alvise vai ler para a gente. E eu acho que ela diz muito aqui sobre o que a gente está falando também. Era um estranho casal de italianos. Nunca lhe soubemos o nome.
ele carregava um jacá de frango nas costas, ela trazia 2 cestos de ovos, um em cada braço. Ele usava um chapéu desabado, ela tinha os cabelos partidos e um lenço na cabeça, ela calçava botas, ela vestia saia rodada, ele gritava frango gordo, frango, ovo fresco. Depois começava a invectivar, dizia coisa que a gente não entendia, gritava com voz rouca, quando silenciava, ela resmungava qualquer coisa, ela se excitava, gritava, ficava vermelho, gritava mais, a gente não entendia, caminhavam em silêncio durante meio quarteirão, de repente ele gritava em voz rouca, frango gordo, ovo fresco, ninguém chamava, ninguém comprava, a mulher resmungava, ele enfurecia, invectivava, dizia coisa que ninguém entendia. Bravo, Alvise. O dottore Oscinito Luigi, illustre prefetto in da prefettura, e uno dos meus amigos mais bonitinho, presentò altro dì in Coppa Camera Municipale, dove sta o premiere vereadore Pitteadò, un bonito progetto di miglioramento da Vargia do Carmo. No meio do giardino vai ter tutta specie di divertimenti, futebolla, circolo di scavaligno, pattina só, eccetera, eccetera. E tutti os domingos toccherà un bonicinho concerto a banda musicale di Fiera Mosca, dove sto io, o premiere zanfonista. Ele era barbeiro, né, Zé, Virginia? Ele era barbeiro, ele era jornalista, mas depois eu descobri que era também sanfonista, né? Ele tocava sanfona nessa banda musical de Fiera. Era tudo, né? Ele era tudo. É incrível esse João Bananer. É um pouco isso aí que você falou. A ideia é que era retratar a cidade. Quer dizer, então ele é o João Bananeiro, ele é um vendedor. Sua leitura foi incrível disso aí, desse texto. O João Bananeiro é um vendedor de rua, né? Como esses de frango de ovos, que recheavam a cidade, como a gente está falando lá no começo. O Kaká fez uma pergunta lá no começo. O sistema de abastecimento da cidade de São Paulo, é difícil as pessoas imaginarem, né, a cidade um pouco mais de 100 ou há 100 anos atrás. O sistema de abastecimento da cidade era basicamente feito por esse circuito de gente que vendia coisas na rua, né? Carvão, gelo, comida, verdura, vassoura, né? Fruta. O pregão, Esse é um então, era uma circuito coisa fundamental, né, Zé? Exatamente. Mental. É O belíssimo. pregão é aquele que... O pregão é aquele que vai anunciar o seu produto e diferenciar o seu produto. E o outro texto de João Bananeira que você leu, ele diz, tem Caruso na rua, quer dizer, o Caruso está na rua vendendo jornal, quer dizer, então é um pequeno jornaleiro vendendo e cantando, né, algum trecho de ópera, né? E tem esse aspecto também que a Virginia sabe melhor do que eu, você também, Kaká, também sabe melhor do que eu, mas que a ópera naquele momento, cioè dizer que era Caruso na rua é como dizer, sei lá, era a Madonna na rua ou uma popstar na rua. Olha como eu sou antigo, a Madonna. Mas era com certeza, Caruso era, não sei, era Neymar, não? Era uma figura muito, a gente tirava os cabelos, né, para ver Caruso. Era uma coisa, não é um paragon, não é sei lá, um cantor qualquer de ópera que ninguém sabe o nome. Não, era referência, não é, Zé, Virginia? Era isso aquela época a ópera. Dizer que os italianos tinham por ir.
Era o gênero a Virgínia pode falar mais do século XIX, era a ópera, né? E começo do 20 também, né? Começo do 20. Lógico, para os cidadãos, né, Virgínia? A gente tem que pensar que isso que assim, nem todos eram cidadãos, né? Não existia esse sentido republicano de que na segunda metade do século XX você tem uma experiência mais, digamos, né? Mas a ópera é essa experiência da elite que se universalizava quando sendo a música popular, né? De certo modo. Exatamente. A gente tem essa imagem da ópera como sendo algo muito elitista, mas na verdade tinha um público de operários, de trabalhadores, de pequenos vendedores, comerciantes, claro, a grande maioria italianos ou descendentes, que frequentavam as temporadas oficiais, que eram as temporadas do municipal. Eu entrevistei um senhorzinho italiano, ele tinha 102 anos quando eu entrevistei ele em 2012. Ammazza! Caramba! Ele nasceu em 1910, e o Salvador Pugliese. E ele falou, nossa, a gente atravessava o Brás, ele morava no Brás, tinha aquela coisa de ficar fechado, né, para o trilho de trem, então tinha que esperar abrir para poder passar, né, e então era um trampo você ir do Brás e ir para o centro. Hoje em dia é do lado, né, a gente pensa que é perto, mas era um... E eles iam para assistir as temporadas de ópera, exatamente isso, eram popstars, todos os cantores, Tita Ruffo, o Sadi Barba, que também foi citado, o próprio Caruso, que vieram para cá, que vieram essa temporada trazidas pelo Walter Mock, né? E muitas vezes, para aplaudir a elite que cultivada deveria, né, conhecer o repertório e não conhecia nada, eles olhavam para a torrinha, que era o lugar onde ficavam os italianos. Quando os italianos aplaudiam, eles aplaudiam. É agora. Quando eles não aplaudiam, a plateia também não aplaudia, porque a referência era justamente os carcamanos lá, né, os italianos que estavam vendo lá em cima. É uma liturgia de missa, né? Você levanta quando você vê que aquele cara do lado levanta, quando você não tem o hábito e aprende a... É o italiano do lado que levantou. Estavam essa coisa da sonoridade, né? Dentro dos teatros, né? E a Denise também estudou isso, essa coisa do o que era permitido fazer, né? Não se pode jogar tomate no músico, não pode cantar junto, não pode interromper o solo, enfim. Não pode cuspir. Não pode cuspir, mas justamente porque o público italiano, ele era extremamente, isso aparece muito nas crônicas da época também, ele era extremamente envolvido e participativo, e cantava junto, e fazia coro, participava do espetáculo. Então isso também, acho que de alguma maneira fazia parte dessa sonoridade, né? Claro, dentro do universo dos teatros, mas que era muito marcante em São Paulo. Código de postura, né? E no caso de compostura, né? E no caso dos italianos, né, desse público, quando veio a companhia Petrolini, por exemplo, que era uma companhia de opereta e revistas, ou do Raffaele Viviani, né, a participação dos italianos era incrível, como nas óperas também, né, com aplauso, enfim, com envolvimento. Claro. Os italianos eram especialmente barulhentos, mas não era. Essa era uma prática comum nos teatros, né? Posso fazer uma pergunta ignorante? Que foi sendo construído esse silêncio. Claro. Posso fazer uma pergunta? Existe a gente falou de sonoridade italiana. Como isso entrou de alguma maneira na música popular aqui de São Paulo? No samba? Eu acho que é de diversas maneiras. Eu acho que vai entrando de diversas maneiras, né? Na forma de se falar, na forma de se cantar. E já foi dito aqui, não sei se foi o Cacá e a Virgínia, já não me recordo, mas a grande expressão, a grande síntese, quem vai fazer essa síntese é o Adoniran, né? Mas tem outros que tem essa prática, mistura. Zaurinha Garcia, né, por exemplo. Forma de se tocar. E tem essa coisa do tipo de choro que se fazia em São Paulo, né? Talvez
tem alguma relevância. Aqui em São Paulo, as escolas de samba tinham esses grupos de choro, que tinha muito... tinha muito instrumento de corda. Para a gente é um absurdo, né? Uma escola de samba com instrumento de corda, instrumento de sopro. E quem tocava geralmente eram os italianos. Então, você tinha lá a escola de samba com um grupo. Eles chamavam de choros, né? Não era chorinho, eles chamavam de choros, que era uma pequena orquestrinha que acompanhava os cordões, né? E quem tocava instrumentos de sopro e de cordas, geralmente eram italianos ou descendentes de italianos, né? Então, acho que vai penetrando de diversas maneiras, né? Eu amei quando ele falou que ele é sanfonista da banda Hétero Fieramosca. As bandas eram super importantes nessa época também, super. E os italianos tinham muitas bandas, né? Com nomes italianos ou ligadas, enfim, às cooperativas italianas. Mas sindicato tinha banda, tinha a banda da polícia. Enfim, a cidade de São Paulo era recheada de bandas. Então não é sem querer que ele diz que eu sou sanfonista da banda, porque as bandas estavam muito presentes na cidade, entendeu? Não é sem razão. Falando agora, Zé, lembrei do Germano Matias, né? Que é um típico paulistano, né? Que tem um sotaque muito próprio do jeito de entoar o samba. E toda a sessão rítmica em torno do Germano Matias, por conta da latinha niquelada, coisa dos engraxados, não sei o que lá, é um samba duro, né? Um tac, tic, 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 tac, tudo tic-tac, né? Diferente do samba mais carioca, que é mais relaxado. Bem durinho, bem curtinho. Né? O Germano Matias é todo assim, durinho, né? Tudo... O seu rebolado é falsificado? A síncope é muito marcadinha, né? Marcadinha. Isso, Virgínia, talvez... Isso cabe no sotaque, a síncope marcadinha cabe no nosso sotaquezinho, né? Porra, né? Porra, exatamente. Essa coisa nadalada, né? Do caipira, guarani. É italiano, assim. E eu acho que na música, na produção erudita também, né? Porque não só de música popular, mas todos esses músicos que tocavam em orquestra de opereta, por exemplo, depois eles foram tocar, enfim, tocavam também na orquestra sinfônica, etc. Muitos acabaram compondo, né? E eu acho curioso quando eu conversei com gente, enfim, que é filho de músico dessa época, eles tocavam em opereta e tal. Artisticamente isso não teve muita importância, eu sempre comentava da Esconitza, da Duquesa do Baltabarão, mas eu acho curiosíssimo, né? Como assim não teve importância? Os caras ouviam isso o dia inteiro, depois eles vão compor, né? Então eu acho difícil que essa sonoridade, né, italiana, sobretudo da opereta, que vai dar essa coisa do musical americano, um certo tipo de melodia, né? Eu acho muito difícil que isso não tenha influenciado, mesmo esses compositores eruditos que tocavam o tempo todo nessas orquestras de teatro. Dado o adiantado da hora, estou olhando aqui, Alvise, vou propor um último tema para a gente abordar aqui, e já no sentido de finalizando a conversa, que acho que a gente falou aqui das sonoridades, falou muito da língua, do caipira, do italiano, dessas particularidades. Eu acho que o cenário, de certa forma, dessa Babel invertida, adoro essa imagem da Babel invertida, está muito claro, né? Agora, o João Bananeri, o Marcondes Machado, ele era um cronista da imprensa, né? E tem todo um fascínio também dessa imprensa da época, como sempre teve, uma certa imprensa marrom, com os crimes da cidade, com esses lugares, né, dos crimes passionais, do botequim, da rua, de tudo mais. Depois tem como é que chama aquele, de um período posterior dos anos 50, aquele autor também da Barra Funda, que escreve sobre agora fugiu o nome dele também agora. Enfim. João Antônio? O João Antônio, exatamente. O João Antônio é outro, né, que vai falar disso, da malandragem paulistana, da rua e coisa e tal.
Mas o Jó também tocou nisso, não foi, Alvise? Você tem uma crônica aí para ler. Sim, eu tenho... Que a gente podia ler e depois comentar um pouco sobre esse tema, né, da crônica policial, digamos assim. Eu tinha selecionado mais textos, mas visto a hora, eu vou só juntar um texto pequeno que se chama Crime Horroroso. O filho que deu uma facada na mãe. A minha opinione sobre o motivo científico do crime. Notícia retalhada do crime. Anteontem de manhã, cedinho, às 7 horas da manhã, eu estava no meu salão, quando de repente ouvi um grito lúgubre que me fez ficar em pé todos os cabelos. E siccome o grito venia mesmo de dentro da casa minha, io indisgambei imediatamente por causa de conhecer o motivo. E fui encontrar em cima da sua cama, tutto ensanguentata, a minha filha mais velha, Gurmelinha. E no meio do quarto, tutto pintado de sangue, com os cabelos engusliabados, com o facó da cozinheira na mão, o minho nipotinho de 1 ano. Signore, o Semaninho Santo, também filho da Gurmelinha. E eu peguei um susto tão grande que imediatamente eu caí pro chão, como uma bruta indigestão cerebral. E 2 horas mais tarde, quando eu voltei para mim outra vez, eu estava caído no chão. Em cima da cama estava a Gurmelinha, que chorava como um bezerro desmamado. Então eu se levantei e perguntei para a Gurmelinha que é que tinha acontecido. E allora ela me raccontou tudo. O Semaninho tinha desaparecido. E aí vai em frente a história, porque é longa. Depois se descobre que esse neto de 1 ano, ele ficou ofendido, ele gritou contra a mãe, todos os impróprios, fazendo: mãe, eu vou te matar. E aí, essa coisa absolutamente absurda dessa crônica, que é o barbeiro, né, Zé? Ele é barbeiro que conta uma crônica, porque ele sai do salão do barbeiro, né? Uma coisa... Tudo mistura tudo, sempre. É anárquico. É anárquico, viva a anarquia. Ele é completamente anárquico. A língua é anárquica, e as histórias são anárquicas, né? Agora, esse lance dos crimes, né, nessa época, é muito forte, né? A imprensa desse período dá um espaço tremendo para essas questões criminais. Então, há uma vazão muito grande para que esse tema apareça, né? Ele passa a ocupar os jornais da época, da grande imprensa. E é um pouco isso que ele está fazendo. Né? Ele está... vários. A imprensa desse período é recheada de colunas sobre crimes. E o jornal acompanha. A coisa mais curiosa, porque tem uma seção que chama Tribunal do Júri, então eles ficam acompanhando dia a dia como é que foi o júri, as pessoas iam para o júri, enchiam, era um espetáculo, era um espetáculo. As pessoas iam ver o Tribunal do Júri, a imprensa mandava o repórter acompanhar, escrevia o dia a dia do que acontecia e tal. E o que ele está fazendo aí é uma crítica a esse tipo de... né? A gente tem que compreender nesse sentido também, né? De imprensa marrom, ao mesmo tempo uma cidade que... marrom, mas ela está ocupando a grande imprensa, na verdade, né? Quando a gente fala de imprensa marrom, a gente acha que são esses jornais um pouco o conceito que a gente tem hoje, né? Uhum. Mas
essas notícias estão ocupando o Correio Paulistano, o Estado de São Paulo, o Diário, né? E as pessoas acompanhavam isso como né, dos dramas todos como uma novela. Então, um pouco de crítica isso que ele está fazendo, entendeu? Essa grande imprensa que dá vazão a esse tipo de notícia. Quer dizer, a cidade cresceu e está, claro, né, uma cidade perversa, os crimes, né, a ideia de cidade violenta, cidade moderna carrega isso, né, o lado bom e o lado ruim, né? E a imprensa está dando revelando esse lado perverso aí, né? Com uma dramaticidade tremenda. Então, o que ele está fazendo é uma crítica. Ele é super crítico. Quando você olha, não sobra um, né? Posso te fazer uma pergunta aqui que eu li bem as modinhas paulistanas pegavam essa temática, usavam essas temáticas dos crimes urbanos ou não? Exatamente, vai dar. O Antônio Alcântara Machado vai levantar posteriormente exatamente um tipo de prática que se tinha na cidade, que era pequenos folhetos que corriam pela rua contando essas histórias todas, esses crimes todos, né? Então, curiosamente, a maioria da população é analfabeta. Como é que ela, aspas, aí, lê nesses pequenos folhetinhos que eram distribuídos pela cidade? Mas se eu estou dizendo que não lê, como é que ele lê? Porque esses folhetinhos eram geralmente acompanhados por canções conhecidas, né? Então alguém contava essa história cantando. Tá? Lindo. Cantando o quê? Canções conhecidas, né? Da época. Então, o Antônio Alcântara Machado reúne um material imenso sobre isso, muito bacana. Agora, essa prática, o João Bananeri usa, né? Ele tem lá em vários poemas, para acompanhar com o Luar do Sertão, para acompanhar com a Cabocla de Caxangá, né? Você não tem a mão aí, né, Virgínia? Você cantou outro dia a Cabocla de Caxangá com uma versão do Bananeri. Não tá a mão aí, não, né? Tá na mão aqui. A Virgínia cantar pra gente. Virgínia canta Eu tenho o Luar do Sertão aqui. O Zé canta do Lado do Sertão. Como é que é, então, Zé? Se a lua nasce atrás da casa do Maurício, mas parece um queijo suíço pelo céu a disparar. Ai, que vontade de comê-la em tirinha bem mexida com farinha misturada com melado. Não há coisa mais boa do que a lua andando à toa. E por aí vai. Muito bom. A Raquel e a Adriana estão lembrando o Meneghetti, que falamos nos nossos ensaios. Se a gente entra no Meneghetti, a gente vai por mais um tempo. Estamos no tempo máximo e aqui só tem um monte de coisa. Quem gosta desse assunto, quem acha esse assunto dos crimes interessantes, tem que ler os dois últimos livros do Boris Fausto. Sim. Que, embora o livro de um historiador com muita densidade, esses dois livros são uma delícia de serem lidos, perdão. Aquele são ótimos, excelentes. Fala do crime. Tem um crime no centro do chinês, alguma coisa assim? Ou estou errado? Isso, do restaurante chinês. E o outro qual é, Zé? E o crime da mala. O crime da mala, que é o clássico. Né? Da Galeria de Cristal. Da Galeria de Cristal, né? O texto. Os dois. Ele fala da mala, mas ele faz a primeira. Mas o título é da Galeria de Cristal, né? Mas ele fala dos dois, a Galeria de Cristal, e depois na segunda parte os dois crimes da mala, né? Que teve um que foi um sírio, o turco, não me lembro, o Tradi, né? Michel Tradi, e o segundo do italiano, justamente. O que eu acho super interessante nisso tudo, o que a gente não pode perder de vista, aqui como historiadores falando, assim, porque
está se inventando, na realidade, uma sociabilidade a partir dessas práticas todas, né? Então, na realidade, a curiosidade pelos crimes, isso ser mostrado e coisa e tal, são códigos de relação que estão sendo estabelecidos, que hoje em dia a gente já tem isso muito cristalizado, por tempos e tempos que a gente tem. Aquele é uma primeira geração que está vivendo a experiência da cidade, ou a segunda geração, digamos. Imaginar que São Paulo é uma cidade que ela vira cidade com essa fisionomia que a gente conhece nos anos 20, grosso modo falando, né? Então, os anos 30 é a primeira geração que está aprendendo a conviver, a negociar, a entender, a estabelecer esses códigos. Tem toda uma simbologia nisso, né? Que eu acho que é muito interessante. E uma espetacularização Se também, quiser né? usar Essa coisa de Totalmente. acompanhar o crime como um espetáculo. Isso que o Zé falou dos tribunais do júri é super interessante, que as pessoas pegavam senha, ficavam do lado de fora. Era um espetáculo, as pessoas iam lá assistir, e isso aqui durava vários dias, elas torciam e viam como uma ficção mesmo. Posso... Rosana pergunta quais são os títulos. Você pode repetir dos livros? Por favor. Peraí. Os 2 livros do Boris Fausto. Já que você levantou, eu também vou levantar para pegar um pouquinho mais de vinho, já venho. Tá. E Cacá? Eu perdi. O crime da galeria de... Perdão, vice, perdão. Sim. Pode falar? Sim, claro. É o crime da galeria... O crime da galeria de cristal. E aí tem o subtítulo, que a Virginia falou, os 2 crimes tá lá. E o crime do restaurante chinês. O crime do restaurante chinês. O crime do restaurante chinês eu li. São belíssimos os livros. São belíssimos. É uma leitura fácil, não é leitura de acadêmico, entendeu? O Boris Fausto já passou do... Ele já está em outro nível em que ele escreve muito facilmente, né? Enfim, ele conhece muito o período, então tudo flui muito fácil. É quase um romance que se lê. Que lindo, lindo. Cacá, vamos nos aproximar verso o final, o que você acha? Não. Cacá é o mestre de cerimônia, é? Eu? Fiquei sabendo disso agora. Não, acho que ele termina com as pombinhas, né? Daí o Giovanni lírico, é o lírico avacalhado. Tem as pombinhas, mas tem aquela para a namorada dele. Melhor ainda, tem razão. Melhor. Eu posso ler 2? Vamos ver, né? Claro. Tá. Não, porque a última, vou deixá-la para o último mesmo, mas antes o lado lírico do João. Amore com amore se paga. Para minha namorada. Xinguei, xingaste. Vinha fatigado e triste affaticado eu vinha. Tu tinha a alma povoada de sonho, e io a alma povoada de sonho tinha. Te amei, mi amasti, bonitinho io era, e tu também era bonitinha. Tu tinha uma carinha de feira, e io de feira uma carinha tinha. Uma vez eu te beijei a linda mó, e a minha mó você também me beijou. Você me pisou no pé, io não pisei no pé da senhora não. Muitos abraços eu te dei, muitos abraços você me deu também. O fora você me deu, e o fora eu te dei também. Isso é tipo, ele tem que avacalhar tudo. Só nem uma poesia de amor, por favor. O nosso gênio. E nada, eu quero agradecer vocês muito. Não sei como, porque o argumento é tão belo conversar com vocês, no sentido que realmente abre para... Eu que sou turista, né, me sinto próprio um turista dentro desse universo, e
E imagino também as pessoas que estão nos olhando e que estão com a gente, é como entrar, sabe, aquelas giostras dos Luna Park, né, onde tem sempre uma porta que se abre e você tem que imaginar o que tem atrás daquela porta. E vocês estão fazendo um pouco isso, estão abrindo tantas daquelas portas. Eu queria parar em cada uma delas, mas tem o carinho do Luna Park que leva na frente, porque o Zé antes estava lá no fundo do crime, o Kaká começou com aquilo lá atrás, então tem sempre uma porta que liga uma outra porta, não é? E é uma viagem realmente belíssima e incrível. Eu sou turista 2 vezes, porque não sou de São Paulo, né? Então, a Virgínia que atravessou esses lugares, você falou do Baixo Piche, Pix, que o João Bananera, eu li que ele morava no Baixo Pix. Sim. Baixo Pix, que é o Largo da Memória. Olha que coisa maluca, né? Cioè, essa memória que se faz sempre tão urgente e presente nessa cidade destruída. Eu agradeço muito vocês, não sei, de coração. Foi uma viagem incrível estar com vocês. Obrigado. Obrigado. A gente que agradece. Eu que agradeço, eu amei também. Pode convidar mais. Vamos inventar outras coisas, vamos inventar outras coisas. E posso saudar com vocês como a outra avacalhada do nosso amigo João Bananer. Antes eu quero dar o apontamento, como se fala? O encontro, como se fala appuntamento, Kaká? Um encontro. Bom, eu quero agradecer de novo, antes de me despedir. Kaká, amigo, obrigado. Zé, foi um prazer enorme. Virgínia, foi belíssimo. Muito obrigado. E amanhã não, que amanhã? Sexta-feira da semana que vem, eu vou fazer um outro blog completamente diferente, porque não será ao vivo, mas terá uma amiga também, Cecilia Casini, professora de italiano da USP, que vai introduzir o Decameron di Boccaccio, imperdível. Vamos ler Boccaccio também assim, nesse approach descontraído, mas vamos ler Boccaccio nesse momento de peste, de fascismo, precisamos ler Boccaccio. E boa noite, Raul. Boa noite, Raul, boa noite. Io vou embora. Boa noite. Boa noite, Bananere, boa noite. Ma non mi aperti assim, desta maneira. Oh, boa noite. Boa noite, eu digo, boa noite, tu mi dici, boa noite, ma non basta, no, signore. Raul, mi impresta 200 probundi. E non scombagliate poi, faccia un favore. No, Raul, escuta, un gallo lì in schina, canta un gallo, mesmo Gurigna. Non si dice che è mentira? Então è mesmo mentira. Chi cantò foi di certo Magallinha. Se lá na praça surgiu o Pasqualino, comprido, uguale d'uma sombra só, então direi tremendo de paura, guarda-me Deus das purifica só. Ainda é notte. Vamos dormir, Raul. Sta facendo un frio indisgraziato. Vamos entrar embaixo do cobertore e dormir come dois sgarrapato. Raul, tem um cigarro? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Ciao, obrigado. Tchau, Obrigado. Ciao. Ciao, até breve. Ciao.